Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu resolvi trazer para vocês uma análise sobre o resultado da prova da Escola Naval desse ano, 2024, né? Então eu vou trazer algumas estatísticas para vocês darem uma olhada, a gente analisar os dados aí, desempenho aí do pessoal, né? Então, primeiramente a gente tem aqui uma tabela, tá? Que a gente tem a média da prova objetiva, a média da redação e a organização que aplicou a prova, tá certo? Aqui eu resolvi omitir os nomes dos candidatos, bem como os números das suas inscrições, por questões aí de privacidade, tá, pessoal? Então, cada linha dessa aqui é um candidato, tá certo? Então, nós temos aqui um total de 436 candidatos e essas informações aqui a respeito deles, tá certo? Então, aqui é o seguinte, aqui eu já falei, né? A gente tem a média do objetivo, a média da redação e a organização que aplicou. Vamos ver aqui a distribuição das aprovações por local. Então, aqui, ó, em primeiro a gente tem a Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará, né? A gente tem 166 candidatos, correspondendo aqui a 38,1% desses 436 que eu falei, né? Serviço de seleção do pessoal da Marinha, aqui estão 153 candidatos, né? Corresponde a um total de 35,1% do pessoal que acho que foi aprovado, né? Foi uma lista que a Escola Naval aí divulgou, a Marinha divulgou, tá certo? Comando do 7º Distrito Naval com 35 candidatos corresponde a 8%, né? Então, aqui estão as relações dos aprovados, né? Então, tem locais aqui que teve apenas um candidato, né, que foi aprovado. Então, dá pra gente ter uma noção aí das estatísticas por local, né, de aplicação da prova. A distribuição das notas, né? Aqui está uma informação mais geral sobre o desempenho do pessoal, né? Então nós temos um total de 436 candidatos. A média da prova objetiva foi aproximadamente 71,5. A média da redação foi aproximadamente 74. O desvio padrão aqui da média da prova objetiva foi de 8 e o desvio padrão da média da redação foi de 10,30, mais ou menos. Então, isso aqui reflete o espalhamento das notas, tá, pessoal? Então, como o desvio padrão aqui da redação é um pouquinho maior, significa que as notas estão um pouco mais dispersas, né, em relação à média, tá? Então, ela reflete aí uma maior discrepância de conhecimento dos candidatos na questão da redação, tá certo? O valor mínimo da prova objetiva foi 53,75, foi o candidato que tirou a menor nota da prova objetiva, média objetiva, e a média da redação a menor foi 0, né? Eu questionei a questão de ser a lista dos aprovados porque eu não sei se zerar a redação, acredito que seria um critério para não aprovar, né? Mas enfim, a menor nota da redação aqui foi 0, registrada, né? Aqui é o seguinte, 25%, ou seja, um quarto dos candidatos tirou abaixo de 65 na objetiva e um quarto dos candidatos tirou abaixo de 68 na redação, né? Esse 50% aqui corresponde à metade, né? Ou seja, 71, a metade do pessoal tirou menos de 71,25 na média objetiva, né, da prova objetiva, e 50% dos candidatos ainda, né, tiraram menos de 76 na média da redação. Aí aqui já é um valor mais alto, né, um universo maior de candidatos, 75%. Então 75% dos candidatos tirou abaixo de 76,25, né, e os mesmos 75% tiraram abaixo de 80 na redação, né? E a nota máxima da prova objetiva foi 92,5 e a nota máxima da redação foi 98. Tá certo, pessoal? Então foram algumas estatísticas aí da distribuição das notas, né?
Bom, aqui a gente tem a ordem decrescente de média na objetiva por organização que aplicou a prova. Então a gente sabe que a média da objetiva foi 71,5 e a média da redação foi 74. Bom, isso aí registrando todos os locais e candidatos, né? Bom, aí aqui o que acontece? A gente tem a segregação aqui por organização que aplicou, né? Execução local. E a gente tem as respectivas médias da prova objetiva, as médias da redação e quantos candidatos fizeram naquela localidade, né? Então a gente vê aqui que a Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará teve o maior número de candidatos, 166, seguido pelo Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha, que foram 153, e alguns outros aqui que tem 35, que é o Comando do 7º Distrito Naval e por aí vai. As notas que estão em verde, elas refletem aqueles locais que tiraram acima da média, né, em relação ao total. E as notas que estão em vermelho, elas são aquelas que estão abaixo da média, ou seja, abaixo, por exemplo, aqui no caso da prova objetiva, abaixo de 71,5, né? Então a gente vê aqui algumas estatísticas para esses locais, né? Então o divisor de águas aqui na prova objetiva foi aqui na Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, né? Que ficou com 71,56, né? Bem próximo aqui da média, né? E o pessoal que está em vermelho aqui, os locais que estão em vermelho são os que estão abaixo da média. Bom, aqui a média objetiva ela está em ordem decrescente, né? Então quem ficou com a maior média na prova objetiva foi a Escola de Aprendizes Marinheiros do Espírito Santo, né? Com 78,33. Mas vocês têm que ver o seguinte também, pessoal, que foram 3 candidatos apenas, né? Então é mais fácil que tenham 3 candidatos qualificados naquele local do que você ter, por exemplo, 166 candidatos qualificados, né? Aqui foi um resultado interessante porque foram 166 candidatos e a média objetiva ficou acima da média do geral, né? E a média da redação também ficou acima da média geral, né? Que está em verde aqui. Então, quanto maior o número de candidatos que a gente tem, mais fácil é de ter uma discrepância entre os alunos, os candidatos, né? Então, quanto mais gente você tem fazendo a prova, vai ter naturalmente aqueles que vão se sair melhor e aqueles que vão se sair pior, né? Então, por exemplo, aqui, comando do 3º Distrito Naval teve um candidato e a média objetiva dele foi acima da média geral, mas a média da redação dele foi abaixo da média geral, né? Então isso reflete o universo todo do comando do 3º Distrito Naval, né? Da relação aí dos aprovados, acredito que seja isso, né? Bom, a ordem decrescente de média da redação foi o seguinte: a Escola de Aprendizes Marinheiros do Espírito Santo teve a maior média de redação, né? Seguido pelo comando do 6º Distrito Naval, depois o 4º Distrito Naval, depois o 7º Distrito Naval, né? E aqui na questão da média da redação está em ordem decrescente, né? Então do maior para o menor. E os que estão em vermelho são aqueles que tiraram abaixo da média geral da redação, né? Então tem essas estatísticas aí que a gente pode analisar dos locais, né? Eu sugiro a vocês que vocês pausem o vídeo e olhem com calma, né? Para quem tiver mais interesse e veja aí o universo das notas, né? O desempenho do pessoal, tá? Bom, aqui eu trouxe um box plot, tá? Que nada mais é do que uma representação da distribuição das notas, tá? Então, por exemplo, aqui nesse número 1 a gente tem a média da prova. Eu esqueci de colocar a legenda aqui, pessoal, mas eu vou explicar para vocês. Esse número 1 é a média da prova objetiva, né? Então, de todas as notas da prova objetiva, a distribuição dela é essa. Aqui está a nota mínima, que foi aquela de 50 e poucos, não sei se vocês lembram, né? E a nota máxima aqui, que acredito que foi 92,5, se não me engano, né? Na prova objetiva. E aqui, essa base do caixote aqui, simboliza 25% das notas, né? Então 25% das notas estão aqui aproximadamente
aqui em 60 e poucos, né, na média objetiva. Essa risca em laranja aqui, ela reflete 50% das notas, tá? Então 50% das notas estão aqui aproximadamente em 70 e poucos, né? Então 50% das notas estão abaixo desse valor, né, de 70 e poucos. E 75% corresponde a esse teto aqui do caixote, né? Então 75% dos candidatos tirou aqui abaixo de aproximadamente 80, né, 78, 79, algo assim, né? E aqui é o maior valor, né, da nota na média objetiva. Essa aqui, esse outro box plot aqui, ele é referente à média da redação, tá? Então, a média da redação, ela é refletida por esse gráfico aqui. O que são essas bolinhas? Essas bolinhas são os outliers, né? Ou seja, como eles estão abaixo do mínimo aqui, foram as notas que fugiram muito ao desempenho geral, né? Então, são notas muito discrepantes em relação às médias, né? A média geral. Tá? Então, teve alguém que tirou 0 aqui na redação e teve alguém que tirou aproximadamente 40 e poucos aqui também, né? Então são notas que discreparam muito em relação à média, tá? Por isso que ele mostra com essas bolinhas aí. E esse caixote é ligeiramente maior do que esse caixote aqui. Significa que as notas, elas são um pouco mais dispersas, tá? Então um pouco mais afastadas umas das outras, mas é bem pouco mesmo, quase desconsiderável. E aqui a gente tem a nota mínima, né? E assim, dentro da suposta normalidade, né, estatisticamente falando, tá? A nota mínima aqui dentro de uma certa normalidade e aqui a nota máxima dentro de uma certa normalidade. Poderia ter um outlier, por exemplo, um cara que tirou muito acima dos outros, né, um exemplo, mas aqui não teve nenhum caso, tá? Que discreparia muito assim do restante das notas, tá? Só na questão do nota inferior aqui, tá certo? Então é isso, pessoal. Quis trazer para vocês aí essas estatísticas para vocês terem uma noção aí do desempenho dos candidatos, tá certo? Então é isso, pessoal.